Vamos começar então a nossa quinta aula da nossa escola a respeito do discipulado bíblico. Hoje a gente vai falar sobre a contemplação como fundamento do discipulado, tá? Então, nós estamos aí numa jornada de 10 aulas, chegamos hoje na metade, e agora a gente está exatamente numa aula de transição, então a partir daqui a gente começa com as aulas seguintes a falar de discipulado num contexto mais corporativo, né, um contexto mais comunitário. Então, até agora nós estávamos falando de fundamento, de discipulado como imitação de Cristo, individuado na questão individual, e essa aula é exatamente uma transição, tá? Então, lembrando das nossas regras, tá? Por favor, aí mantenha a câmera sempre ligada, tentar não fazer nenhum outro tipo de atividade além de participar da aula, tá? Anotar papel e caneta aí em mãos para fazer seus rabiscos e participar, perguntar no final da aula, não fique com dúvida, tá? Realmente participe quando a gente abrir o microfone aí para realmente tornar a aula muito mais produtiva, tá bom? Bom, o que a gente vai ver hoje? A primeira parte, ela vai ser uma parte mais densa, mais realmente de fundamento, tá? E a gente vai falar sobre antropologia, o conceito de imagem. A gente já falou um pouco sobre imagem na aula anterior. Dessa vez eu vou abordar um pouco mais esse conceito e por que isso é necessário, tá? Tudo que a gente vai construir até o final da aula aqui, ela passa por esse entendimento do que é o homem, de como é o homem nas escrituras sagradas, como que elas descrevem a nossa natureza e principalmente a relação da nossa natureza com o propósito da criação em dizer que o homem é imagem, tá? Então, isso vai ser importante aí para o modelo orgânico discipulado que a gente vai falar hoje. Depois a gente, né, no segundo momento, a gente vai falar com contemplação como meio formativo. E aí aqui, nessa parte, a gente vai estudar a mecânica da adoração. Quando eu falo mecânica, eu não quero dizer que a adoração ela é algo isento de afeto. Não é isso. O que eu quero me mencionar aqui é que existe na adoração, na contemplação, uma forma de dinâmica, né, espiritual, uma dinâmica relacional entre o adorador e o objeto a ser adorado, no caso Deus, né? E que isso é um meio de formação para o ser humano a imagem de Deus. E por último, o objeto da contemplação, o objetivo da contemplação, que é sermos igual a Jesus, ou seja, qual é a finalidade? E a finalidade que a gente vai ver que é sermos como filho, né? Sermos imitadores de Deus no sentido de se parecer com Cristo, tá bom? Essa vai ser aí nossa base. Vamos lá. Primeira parte, então, como eu falei, antropologia, o conceito de imagem. Temos aí, né, a imagem clássica do quadro de Michelangelo, A Criação de Adão. Então, para falar de discipulado e contemplação, a gente primeiramente, ao meu ver, a gente precisa revisitar o conceito de imagem, tá? O conceito de imagem não só é o coração da antropologia cristã, mas como é também o fator principal para que a gente possa entender o propósito do povo de Deus anunciado nas Escrituras, tá? A gente precisa entender bem esse conceito. Então, para isso, a gente precisa voltar à criação, voltar exatamente ao relato, né, da criação do homem. Quando a gente fala da origem do homem, a gente pensa geralmente num ambiente parecido com esse, tá? Eu acredito que é algo tão belo quanto isso, o Éden e o ambiente narrado em Gênesis 1:2. Acredito que é tão paradisíaco no sentido da palavra, como o que as imagens tentam descrever. Mas existe uma forma também bíblica de encarar tá, o Éden. E nas escrituras, o Éden ele é apresentado como um santuário, um templo, onde o próprio Deus habita. A gente vai ver isso principalmente nos livros proféticos, tá? Se a gente for estudar Ezequiel 28, não é o caso aqui, a gente já teve série e aulas na comunidade a respeito disso, então a gente tem essas aulas, essas explanações de Ezequiel 28, principalmente quando eu fiz uma série sobre o tabernáculo de Deus, eu falei sobre isso, mas quando a gente olha para o Éden, narrado lá no livro de profeta Zacarias, a gente vai ver exatamente o Éden sendo chamado de jardim de Deus ou um santo monte de Deus que contém santuários, né? E a gente vai ver que monte e santuário são ambos referências à parte do templo, fazem analogia com o templo. E são referências usadas, né, em Ezequiel 28, por exemplo. Não só a questão do templo ou do monte, mas a própria figura do homem, lá no caso, né, o rei de Tiro, como uma referência a Adão,
E a gente vai ver que essa referência, essa descrição desse homem lá é uma descrição de um sacerdote. Então, um sacerdote vestindo roupas de joias como sacerdote, cujo próprio pecado profana o santuário ao qual faz parte, e isso provoca sua queda. Então, tudo isso vai estar lá, relatado, né, na figura do rei de Tiro a respeito do que aconteceu no Éden. Então, por que eu estou apenas capitulando isso, né? O Jardim do Éden, ele é explicitamente chamado de templo nas Escrituras, tá? E com essa figura de Adão sendo seu sacerdote. E se você quiser aprender mais, discutir mais sobre essa questão, tá? Tem muitos comentários que vão reforçar isso, essa minha posição, isso que eu estou falando. Eu me baseio muito no comentário de Ezequiel pelo Daniel Bloch, né, da editora Cultura Cristã. Ele vai trazer exatamente essa visão baseado nas tradições mais antigas e vai dizer que qualquer coisa fora disso começa exatamente depois da época do Segundo Templo ou em tempos mais tardios com alegoria de Orígenes e por aí vai, que tenta realmente desfazer essa visão mais básica de que a gente tinha realmente no Éden um templo e na pessoa de Adão um sacerdote. Mas por que eu estou, né, falando tudo isso? Por que eu estou comentando essas coisas? Bom, o contexto ao qual o Gênesis foi escrito, ele tinha, né, dentro dessa concepção de imagem de Deus, um conceito de representatividade. Tá? Quando ele foi escrito, ele é escrito para um contexto onde reis são representantes de divindade. Reis eram considerados imagens vivas de um Deus, né? E por isso esses reis eram reflexos da divindade. Os próprios ídolos construídos, eles eram fabricados de metais nobres, geralmente, para refletir a glória celestial do Deus que representava. Então a gente vê aqui, por exemplo, uma figura do templo, né, egípcia, onde era colocado exatamente imagens. Essas imagens eram representantes do próprio rei, mas eram umas imagens que serviam como uma representatividade do próprio Deus, ao qual, vamos dizer assim, infundia o seu espírito, a sua força, a sua divindade no próprio faraó, e aí esse faraó, como um governante divino, passava a representar Deus. Acreditava-se que a própria essência viva da divindade era transferida para a estátua do templo, né, que recebia vida pelo ritual. Então, a ideia de que Adão foi colocado num santuário como imagem régia é um conceito antigo encontrado até fora de Israel. Não é algo inventado da cabeça de povos pagãos. Não, isso era realmente um contexto. Existem muitos paralelos, como eu disse, seja contemporâneos da Síria, do Egito, que vai realmente ter essa prática de reis considerados imagens vivas de um rei, né? Como eu disse, o rei egípcio não era apenas uma imagem, né, mas a imagem viva de Deus. E aí a gente vai ter a narrativa do homem colocada exatamente no Éden, no templo de Deus, para confrontar exatamente a crença de reis humanos representando outros deuses. Então, o homem, ele aparece exatamente dentro de um contexto onde faraós, outras pessoas, eram colocadas como representante de Deus. Isso tudo para quê? Né? Por que eu enfatizo isso? O homem, ele era, dentro, então, dessa narrativa, o ídolo de Deus. Essa é a ideia. O homem, ele seria o ídolo de Deus no meio de uma cultura de ídolos feito à semelhança de outros deuses. É assim que o homem é colocado no Éden, narrativa da criação. Tá? Bom, isso a gente está falando do ambiente do Éden, tá? Que nos dá uma ideia do que é imagem, do que é propósito, a função do homem como governo e representante de Deus. Olhando para esse ambiente, agora a gente pode olhar para o homem e a natureza dele. Uma coisa é falar do Éden, da propósito qual o homem foi colocado como governo, mas a gente também tem que olhar, quando a gente fala de antropologia, para a natureza do homem. E quando a gente fala da natureza do homem, a gente vai ter dentro da própria teologia algumas informações, divisões que tentam estudar o homem da forma como a Bíblia nos narra, né? E aí a gente começa a ler essas literaturas, essas diversas teologias, a gente vai começar a se perguntar, bom, quantas peças o homem se divide então? Será que nós somos seres divisíveis? Né? Todos nós, seja crente ou seja ateu, a gente vai concordar, a maioria pelo menos, que a gente possui uma parte material. Isso é uma concepção bem básica, né, dentro de como se estuda antropologia, seja ela bíblica ou não. Temos uma parte material,
uma alma, por exemplo, que vai continuar vivendo depois que os corpos morrem. Mas será que nós somos seres divisíveis mesmo? Então, aí eu coloco uma imagem, né, retirada, uma das melhores imagens que eu achei na internet, que tenta se esforçar para tentar representar o que seria o homem. É uma imagem básica e típica, né, do homem dividido, aonde mostra o homem como três partes, três divisões, seja alma, corpo e espírito. Mas a gente vai ver, na teologia mais tradicional, a gente vai ver, né, duas divisões principais, seja dicotômica, ou seja, o homem como duas partes, corpo e alma, ou corpo, espírito, alma e espírito sendo aí intercambiáveis, e é uma visão mais tradicional e mais afirmada ao longo da história. Tá? Os defensores desse homem dividido em duas partes vão usar o próprio texto, por exemplo, de Tiago 2,26, né? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta, falando que o homem é isso, é corpo e espírito. Mas a gente também vai ter a linha dicotômica, ou que vai dividir o homem em três partes, né? Seja corpo, seja alma e seja espírito. Alma e espírito aí não são intercambiáveis, são diferentes. E aí vão se basear, por exemplo, dentro de vários textos, como 1 Tessalonicenses 5:23, onde vai estar escrito lá que o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, está citando aqui três termos: sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Bom, o que eu posso dizer até então é que tanto a dicotomia quanto a tricotomia, aqui na aula eu vou ser uma pessoa crítica, eu vou criticar essa parte, por quê? Porque essa ideia, essa divisão toda, ela é uma herança, com toda certeza, dualística e platônica, tá? Todos concordam que isso foi herdado exatamente da ideia platônica de divisão do homem entre uma parte material superior e uma parte inferior, que seria o próprio corpo, destinado à morte, mas não é a maneira mais explícita como as escrituras, e principalmente o Antigo Testamento, né, desde a narrativa criacional, vai trazer para o homem. Tá? Então, é óbvio que se eu vou ter, né, uma rejeição quanto à dicotomia, quanto à tricotomia, eu tenho que ter uma opinião, né, um substituto para entender, então, como é que o homem é enxergado. E eu vou usar a expressão homem como um todo, e não homem dividido em partes, porque eu acredito que é dessa parte que as escrituras enxergam e ensinam, né, a respeito do ser humano. Bom, e quando a gente vai olhar, né, para as escrituras, a narrativa, a gente vai ver 4 termos que vão representar aspectos diferentes dessa unidade do homem, que vão funcionar não como partes, tá? Não como divisões, mas vão funcionar como uma espécie de pronomes. Tá? É assim que o autor Anthony Hoekema, que escreveu, né, um grande livro, que eu até cito na bibliografia depois, que é um livro Criados à Imagem de Deus, vai tratar exatamente a antropologia bíblica hebraica, como ela aparece nas escrituras. Então, ele vai dizer que esses conceitos, alma, nefesh, coração, carne e espírito, eles significam o homem todo, funcionando como se fossem praticamente pronomes. Eles falam como se fosse, porque não são pronomes, mas a forma como se apresenta nas escrituras e nos textos, muitas vezes são. E aí, bom, vamos lá, para a gente entender como o Antigo Testamento vai lidar com a descrição do homem e a sua natureza com essas 4 nomenclaturas, a gente precisa primeiro ter em mente 2 coisas, 2 bases, tá? Primeiro, as escrituras elas vão narrar, usar esses termos dentro de uma figura de linguagem, né, que é chamado paralelismo hebraico, e vai se utilizar da transmissão desses conceitos, desses termos, alma, coração, corpo e espírito, por meio de imagens. Tá? Então, isso é uma característica da narrativa bíblica, ela não transmite conceito através de outro conceito, ela transmite conceito através de imagens. Então, por isso que a gente vai ver exatamente todos esses termos, né, de coração, alma, corpo e espírito sendo utilizados como imagens para outras verdades. Então, por exemplo, a gente tem aqui Salmo 84, versículo 2. Tá? Um salmo que apresenta exatamente isso que eu estou dizendo. Diz lá, a minha alma, lá o hebraico é nefesh, minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria pelo Deus vivo. Bom, a gente tem uso de paralelismo aqui.
Tá? O que são esses paralelismos? São formas de explicar um conceito se utilizando de informações adicionais na sentença. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que aqui está explicado o homem todo se utilizando de paralelos, de termos paralelos que representam todo. Não é aqui que a alma, não está dizendo aqui o verso que a alma, ela anela e desfalece, enquanto uma outra parte, como o coração e o corpo, tem alegria. Não é isso que o verso está dizendo. Aqui o homem está aparecendo como um ser desejante, que suspira, desfalece, como um ser racional e finito. Ok? A gente tem o primeiro grande mandamento lá, Deuteronômio 6, dizendo: amarás ao Senhor de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força. Lá não está dizendo que você tem que amar segundo as divisões da tua estrutura. Lá está dizendo que você tem que adorar e amar a Deus como um ser todo. Ok? Então é assim que as escrituras vão apresentar o homem. E por que eu falo que isso aqui se refere ao homem todo? E aonde que tem o paralelismo aqui? Como eu disse, o paralelismo, eles são, né, termos que a gente utiliza para dar maior enriquecimento, maiores informações dentro de uma ideia transmitida. Então, a gente pode ter, né, paralelismo de forma sinônimica, tá? Então, por exemplo, Marcos 4:22, no Novo Testamento, tem um exemplo de como é usado esse paralelismo. Esse é um texto muito conhecido, diz lá: porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. O que a gente tem aqui? A gente tem dois membros da expressão, oculto e revelado, sendo apresentado novamente por sinônimos na continuação da sentença. Isso aqui acontece direto, né, dentro do texto sagrado. Não está querendo dizer que não é outras coisas, mas são exatamente sinônimos, dando ênfase e explicando melhor a ideia que se quer te transmitir. E também existe um outro tipo de paralelismo, que é o sintético. Tá? Então, Mateus 10:37 vai falar disso. Olha o que diz o texto: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, notem que aqui o segundo termo, a segunda sentença, ela dá continuidade à ideia da primeira, acrescentando-lhe mais informações. Então, aqui, a adição de filho e filha vai ampliar a explicação do chamado e custo do discipulado. Essa é a intenção do verso, ok? E eles não são sinônimos, como é o primeiro, mas são sintéticos. E é esse termo sintético que é o exemplo aqui de Salmo 84:2. Ele está dando maiores informações e adicionando, né, seja coração, corpo e alma, dentro de um conceito que ele quer transmitir, que é o que eu falei, que é o ser todo do homem, né, centro de emoções, né, alma desejante, tudo isso anelando e se alegrando no Deus. Essa é a ideia por trás desse verso e vai fazer sentido para outros textos que a gente vai ver. Bom, vamos olhar rapidinho para os 4 termos e como que ele aparece nas escrituras, como que a gente entende a natureza humana, como as escrituras nos dá. Como eu disse, então, além dos paralelismos, as escrituras elas usam de imagens para transmitir conceito. E aqui é um grande caso típico, né, que é exatamente a alma. Tá? Então, essa alma vivente, como é a tradução para algumas Bíblias, está lá em Gênesis 2:7, onde vai falar a respeito, né, do homem se tornando ser vivente, ou alma vivente. Vem do hebraico aí, nefesh, e o correspondente à alma lá no Novo Testamento vai ser psique. Tá? Então, o que está escrito lá em Gênesis 2:7? Olha que interessante. Diz lá: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E aqui eu faço uma pergunta para a gente refletir: o homem teve ou o homem era alma? Volta para o texto e releia para a gente você ver como começa a ter uma riqueza, quando a gente começa a parar de pensar o homem dividido e começa a olhar para ele como um todo. Se eu pego o exemplo do abacaxi e falo, eu tenho abacaxi, é a mesma coisa de dizer que eu sou um abacaxi? É totalmente diferente. O que o texto está dizendo é que o homem não ganhou ou recebeu uma alma vivente. Lá está dizendo que o homem, quando veio existir, ele se tornou, ele é alma.
Então, isso muda bastante coisa na nossa compreensão de homem. Eu não sou apenas uma alma e tenho também uma parte que se chama corpo. Quando eu penso assim, eu estou pensando de uma forma novamente dividida, tentando dividir o homem, né? A ideia é, eu sou alma, ok? E esse termo nefesh, ele aparece, o sentido primeiro dele, usado no Antigo Testamento, não é alma, alma é uma tradução que ficou principalmente da Septuaginta, né, que é a tradução do Antigo Testamento do grego, mas a tradução primária de nefesh é goela, garganta, tá? Goela, garganta ou boca, que exatamente são órgãos de ingestão e de saciação. Principalmente para os semitas, né, o ato de comer, beber e respirar realizava-se através da garganta. Então, o Antigo Testamento ele vai falar de garganta sempre como órgão que nasce e é necessitado, um órgão que não consegue se saciar de qualquer forma. E é através dessa imagem que o ser humano, né, o homem, em Gênesis 2:7, é demonstrado em sua criação. Ele é soprado, o fôlego de vida dado de Deus, e a partir disso, a partir dele ter vida, ele é alma, ele é garganta, ele é um ser desejante, um ser faminto. E esse é o termo que a gente pode ver em alguns textos. Vejamos aqui alguns exemplos de como que se aparece. Por exemplo, Isaías 5:14 diz lá, porque por isso o Sheol aumenta seu apetite, né, Fesh? E escancara sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza e o seu barulho, e os que se divertem. Então, olha o primeiro exemplo do juízo aqui sendo profetizado por Isaías e Israel, como é que está relacionado aqui, realmente alma, aqui traduzido por apetite, né? Aqui a tradução foi realmente fiel ao termo, apetite. Eclesiastes 6:7, todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. E o grande texto aqui conhecido de Salmo 42, né? Olha como fica rico quando a gente compreende o que significa o ser humano como um ser desejante. Como a corça ansia por águas, assim a minha alma, nefesh, anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha garganta, o meu ser faminto, tem sede de Deus, do Deus vivo. Bom, isso é nefesh, isso é um primeiro aspecto da natureza humana, como é mostrado. A gente tem um segundo, e a segunda imagem que as escrituras vão usar para definir aí a natureza humana é o coração. Tá? E aí o termo vai ser leb, ou lebab, não sei bem como é que é a pronúncia, mas isso é o termo que é utilizado nas escrituras para coração humano. E aqui, gente, a gente tem que primeiro entender que o coração ele vai ser a palavra mais importante na gramática da antropologia bíblica, tá? E ele tem, esse termo, ele tem por definição a centralidade do pensamento, sentimento e vontade do homem. Tá? A gente, quando fala no nosso linguajar, né, falar de coração, né, geralmente a gente está se referindo ao aspecto emocional da pessoa, como se a gente falando com o coração fosse, né, a contrapartida do falar com a razão. E nas escrituras isso não acontece. Tá? O coração, embora ele não seja o intelecto, mas sim o centro de tudo que o homem é, contudo, ele envolve a faculdade da razão. Nas escrituras, o coração ele não é uma coisa e a razão é outra. Ao contrário, o coração ele é o centro da vida interior do homem e dentro desse centro a razão está incorporada, ela está lá dentro. É assim que as escrituras vão aparecer. E, como eu disse, é uma imagem, né, que transmite o conceito. Então, o termo não é para se referir ao nosso coração como órgão, como bomba de sangue. Tá? Assim como as outras imagens de nefesh para garganta, aqui é um conceito realmente para transmitir, até algumas traduções mais antigas vão trazer entranhas, ou seja, o centro, o interior do homem. E esse coração, esse termo, ele também se apresenta nas escrituras como o lugar mais secreto do nosso interior, né? O local onde a gente vai enfrentar aí as batalhas, né, da nossa vida e principalmente a luta contra o Deus. Então, essa batalha ela não é meramente racional, mas é central. É no coração que a gente vai ver aonde acontece de fato a conversão. E a gente vai ver que é ali aonde o homem é ou não ferido pela palavra de Deus. Tá? Submetido ao senhorio de Cristo, tendo realmente a sua vida conformada. É exatamente na centralidade do coração que a vida religiosa do homem está arraigada, né? Inclusive a sua própria conduta moral. Então, o coração, sim, é o centro interior e o termo assim mais importante
na questão antropológica do homem. E, novamente, vamos ver alguns exemplos, tá, de como é que é utilizado isso. Olha o primeiro aqui, Gênesis 2:3. Né? Vamos olhar para esse texto. Diz assim: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então, aqui no primeiro trecho aqui de Gênesis 2:3, a gente vai ver o coração como algo distante, né? De difícil acesso. O coração dos mares não se trata de local físico. Aí a figura aqui é que isso é tão distante, tão profundo, que é difícil acessar. É essa a ideia, a figura aqui que está sendo utilizada, e sendo utilizado o termo coração. Em 1 Samuel 16:7, o episódio lá da escolha de Davi, né? A gente tem lá escrito: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, olha como o coração aqui ele vai aparecer como algo de difícil acesso, distante, involucrado, né, blindado, onde somente Deus consegue enxergar. Então, a ideia aqui, nesse texto, através do uso da imagem do coração, nós temos o seguinte: o coração, além de ser o centro da vida interior, ele também é algo de difícil acesso, ele é algo oculto, algo que o homem não consegue enxergar profundamente. Já em Jeremias 17:9, algo que a gente tem, nós temos aqui: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e essa doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, por ser oculto, a gente não deve se surpreender, né, que as Escrituras vão mostrar que a gente pode certamente nos enganar a respeito do coração. E assim é dito através do profeta Jeremias aqui, né? Nosso coração ele é enganoso, pois ele engana a si mesmo. A gente geralmente usa esse texto para dizer: porque enganoso é o coração do homem, então você não pode confiar no outro. Mas aqui o sentido não é confiar no outro, ou acreditar no outro. O sentido aqui é a autoconfiança, é confiar em si mesmo. Né? O nosso coração é enganoso, pois engana a si mesmo, o profeta está dizendo. O coração ele pode jamais enganar Deus, mas o homem ele consegue. Né? Salmo 44 vai dizer que Deus conhece os segredos do nosso coração. Então, gente, o nosso coração ele guarda segredos, e quando a gente fala que ele guarda segredos, não é algo que conscientemente guardamos. Nós somos enganados por ele porque ele guarda segredos de nós mesmos. É assim que as Escrituras vão chamar ele de enganoso, que ele pode nos enganar. Mas não é suficiente também entender o coração como aquele que esconde algo do homem. Tá? Como eu falei, ele é o centro da toda decisão, centro dos pensamentos, tudo que ocorre no nosso interior. Né? Lucas 2:19, a gente tem uma outra forma de enxergar, de ver a figura do coração sendo usada. Diz lá a respeito de Maria, né? Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Então, notem que a gente tem aqui o coração como fazendo parte da reflexão, da decisão. Por isso que eu falo que a gente não pode jogar apenas a razão e falar que existe algo nas Escrituras que toma conta da razão. Não. A deliberação, a decisão, a análise, ela é feita também no nosso coração, a partir dele. É assim que a gente tem. A gente tem outro exemplo, né? Quando Jesus vai falar, por exemplo, da dureza do coração dos religiosos que não se convertiam a ele vai dizer o quê? Que os olhos deles tinham sido cegos e seu coração endurecido, para que não vissem com os olhos e nem entendessem com o coração, lá em João 12. Ou seja, entendessem com o coração, está falando realmente do coração ponderar, ser iluminado, entender e compreender. Então as Escrituras usam isso, e não falando da mente, mas falando para o mesmo coração que ela vai utilizar para falar sobre o centro da vida do homem. Aqui são só alguns versos, tem esses, mais dezenas de outros aí, que falam a respeito disso. Bom, mas então, assim, se eu tenho o aspecto da natureza humana, que é a alma, e tenho o coração, será que são a mesma coisa? Né? São intercambiáveis essas duas imagens e o que elas representam na natureza humana? Bom, existe uma analogia utilizada, né, pelo Jonas Madureira, num outro livro que eu também cito e que coloco na bibliografia, que é o Inteligência Humilhada. Ele vai usar o exemplo que eu achei gigante, é o exemplo do girassol. Tá? O girassol, por causa do próprio termo, do nome dele, né, girassol, na sua fase de crescimento, ele vai diariamente despertar e girar
né, até mesmo 360 graus para encontrar o Sol. Tá? E o que faz eles girar e acompanhar a posição do Sol é o relógio biológico interno de alguns seres vivos que funcionam aí, né, como 24 horas. E a planta, o girassol, ele tem isso. Então, ele vai durante o dia, dependendo se ele está no leste, oeste, qualquer parte do mundo, ele vai se virar para se orientar para o Sol. Então, nessa analogia, o Jonas Madureira vai comentar que existe uma relação entre a fome da nossa alma, né, e o nosso centro de vida interior, que é o coração, que é responsável, né, pela direção dessa fome. Então, o que eu estou querendo dizer, né, e me referir com essa analogia? O Criador, ele nos fez direcionados para ele. A nossa alma, né, nós como Nefesh, como uma alma sedenta, ela nasce como um ser que é direcionada, inclinada para isso. E essa inclinação, ela vem a partir do nosso coração. É o coração que delibera, é o coração que faz a nossa alma, que mostra para ela, que prega para ela que ela deve se direcionar e olhar para onde ele está apontando. Ou seja, é o nosso coração que aponta. Ele serve exatamente como uma bússola que vai apontar para uma determinada direção onde o nosso nefesh, a nossa alma, ela vai enxergar e vai, com toda a força que tem nela, com toda a intensidade que tem nela, ela vai ir atrás dessa direção. Então, o nosso ser, ele é orientado naturalmente para se satisfazer em Deus, né? Coisa que o pecado original não foi capaz de destruir esse mecanismo de inclinação, mas ele foi capaz de destruir a inclinação natural que tínhamos para Deus. Tá? E aí ele fez o quê? Fez com que o homem todo ele se distanciasse, né, do fim último para o qual foi criado. Agostinho, ele chamava isso da deturpação e a desorientação do nosso amor. Né? Ele vai falar que o nosso amor aconteceu exatamente isso, através da queda. Ele foi desorientado. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui, né, com essa analogia, então, aqui, a nossa alma, e através da orientação que o nosso coração faz a direcionar ela, nós somos direcionados para alvos, seja Deus, seja outras coisas que a gente coloca como fim último. Tá? Então, aqui a gente já começa a entender como é que funciona, né, a idolatria. Ok? Bom, correndo aqui, agora indo para uma outra parte, a gente falou sobre, né, a gente já viu o coração, a gente já viu a alma, a gente já viu o coração, mas a gente também é carne. As escrituras vão trazer isso. E a carne aqui é o termo que vai designar a finitude do homem, a fragilidade, a transitoriedade. Tá? A carne é a imagem do homem como um ser para a morte. Alguém que nas suas decisões sempre vai considerar conscientemente que ele é e que ele tem fraqueza existencial. Então, notem que o homem ele só tem uma angústia da morte porque ele tem a peculiaridade de ser carne. E ele tem, por causa do conhecimento que ele tem da sua carne, da fragilidade, seja por doença, seja por fatalidade, seja por o que for, o homem tem uma consciência da sua fraqueza existencial exatamente por meio desse corpo, que é, sim, o aspecto da sua natureza que define como um ser fraco. Tá? A gente vai ver isso que, principalmente na antropologia de Paulo, carne vai aparecer, vai transparecer, né, como uma fragilidade moral. Né? Paulo vai falar sobre as obras da carne nas Escrituras, falando exatamente da nossa fraqueza, seja prostituição, idolatria, feitiçaria. Ele vai falar, olha, em Gálatas 5:19. Então, a carne ela aparece então como uma fraqueza existencial para o homem, né? E ela também aparece como a fraqueza moral do homem. E aí, Jonas Madureira, né, no seu livro também, esse livro Inteligência Humilhada, ele vai falar sobre a representação do espinho da carne, por isso que eu coloquei a fotinha aqui. Porque o espinho da carne, ele é para a vida de Paulo e para nós exatamente aquilo que mostra, que coloca o homem no seu lugar. Né? Jonas Madureira vai falar sobre o significado disso, no caso de Paulo, vai dizer que o espinho tinha sido dado para Paulo exatamente para conscientizar Paulo da sua condição humilhada. Né? Então, é isso que o espinho na carne faz. Ele nos lembra, e aí citando a própria frase do Jonas Madureira, o espinho na carne é o meio pelo qual a graça coloca de joelhos o homem que, em oculto, deseja colocar Deus de joelhos. Então, essa é a função aí da nossa carne, ou do espinho da nossa carne, e o que a gente tem como consciência disso. E a gente vai ter alguns textos também, vou ler aqui para vocês alguns deles, a respeito do homem limitado e o que significa carne. Por exemplo, aqui Gênesis 6:12, vou ler só esse Gênesis 6:12, diz:
ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Então, já desde o início do relato pós-queda, o aspecto da fraqueza moral do ser humano aparece exatamente com esse termo, né, carne. E aqui Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha aqui, a gente tem em Jeremias 17:5, a gente tem também, de novo, a relação, não agora de alma com o coração, mas a relação da carne com o coração. O texto está criticando aqui, novamente, não o homem que confia no outro homem. O sentido aqui é o homem que confia em si mesmo, né? E aqui diz que o homem colocando, né, a confiança na sua carne, na sua humanidade, o seu coração, ele se afasta de Deus. Entendeu? Então, a gente tem aqui, aqui tem da ideia de um homem que ele não tem a consciência da fraqueza da condição humana, exatamente porque ele colocou e orientou o seu coração não para Deus, mas para a carne, para a força da sua carne. E quando ele fez isso, diz que o seu coração se afasta de Deus e ele esquece, ele não consegue enxergar a fraqueza da condição humana. Então, isso é o aspecto da nossa natureza carnal. E por último, né, não menos importante, o espírito, né, o homem vivente. As escrituras vão usar, né, esse termo. E esse termo espírito, ele é interessante porque ele é o único conceito que ele é teoantropológico, ele não se restringe apenas ao homem, né? Então a gente não vai ver dizendo que Deus é carnal, que Deus é alma vivente, mas as escrituras vão usar muito o termo dizendo que Deus é espírito. E ele também vai usar o mesmo termo para dizendo que o homem é, né? E geralmente esse termo ele vai aparecer no contexto de movimento, vento, ar, né? O ar em movimento. E quando se aparece nesse tipo, usando o ar como movimento, o vento em movimento, né? A ideia é de mudança do cenário, mudança daquilo que está acontecendo, seja na vida da Terra, seja no homem, né? Também o Espírito vai aparecer como, e aí que é o principal que eu vejo nas Escrituras, o Espírito aparece como uma autorização de Deus dada para que o ser humano viva. O que eu quero dizer com isso? Nas Escrituras, gente, a vida e a morte elas não são reduzidas às questões biológicas. Embora no nosso do dia a dia, né, na nossa vida, a gente acaba dando a causa da morte de alguém, seja uma doença, uma fatalidade, é assim que a gente trata a morte. Nas Escrituras, né, a ótica das Escrituras é que o ruach, né, o espírito no homem, é aquilo que vem da parte de Deus que o mantém vivo. Então, sempre quando ele é retirado do homem, a causa da morte de qualquer homem é a retirada do espírito. É assim que as Escrituras vão mostrar. E a gente vai ver isso em vários textos, né? A gente vai ver, por exemplo, em Êxodo 10:19, né? O Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Então a gente vê aqui o vento e a modificação de cenário que ele está causando. Em Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então a gente vê o Espírito sendo utilizado para referenciar a Deus, né, mostrando que é o próprio Deus agindo no mundo e nas pessoas. Mas o Espírito não age só no mundo. Então, Mateus 4:1, nós temos um exemplo clássico lá. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então, aqui o termo é pneuma, né, no grego, e a imagem segue o mesmo uso do significado do Antigo Testamento. Então, Cristo está sendo conduzido, guiado diretamente por Deus ao Espírito, né? Jó 34:14-15. Se fosse a intenção dele, de Deus, e de fato ele retirasse o seu espírito, a humanidade pereceria toda de uma só vez. Então aqui, né, tem o exemplo aí de o espírito como uma autorização para o ser humano viver e ter vida. A gente tem o exemplo de Cristo, né? Cristo entendia mais do que qualquer um sobre antropologia. Então, Cristo, quando morre na cruz, embora a gente possa atribuir várias causas para a morte dele, no momento que ele morre, o que ele fala? Senhor, eu entrego a ti o meu espírito. E diz que no momento que ele fala isso, ele expira. O próprio Cristo relaciona a morte dele com a entrega do espírito. Então, as escrituras vão tratar exatamente
o Espírito nessa dimensão, né? Uma autorização de Deus para que a gente viva. Por isso que o Espírito no homem é o homem vivente. É só a gente se lembrar do Vale de Ossos Secos. Por que eles se tornam vivos lá? Porque é soprado em cima deles o Espírito. Então, o Espírito é isso, é essa imagem do homem vivente das Escrituras. Bom, a partir dessa compreensão, então, do que é o ser humano, resumindo, o homem é uma alma que não satisfaz com as coisas desse mundo, mas apenas de Deus. O homem é esse homem desejante, governado por um centro existencial chamado coração. O homem é finito, frágil, marcado pela debilidade da carne, consciente da brevidade da vida através dessa sua natureza. E, por fim, revelam que a vida, o espírito do homem, assim como todos os seres vivos, sempre vem de Deus. Mesmo a sua estrutura sendo frágil, ela é sustentada pelo Todo-Poderoso. O homem é isso tudo. É assim que a gente tem que enxergar. E aí, a partir disso, a gente começa, a partir dessa compreensão do ser humano, a gente pode começar a interpretar a dinâmica da adoração, né, do que é a contemplação, né, no sentido do discípulo se assemelhar àquele com quem adora. Bom, vamos para a segunda parte, né, contemplação como meio, né, formativo. E aí aqui, gente, o meu pressuposto principal para essa aula se apoia, né, na afirmação de um outro autor, tá? E aí uma nova referência, um outro livro, o livro Você se torna aquilo que adora, do Greg Beale, tá? Da editora Vida Nova, uma teologia bíblica da idolatria. E a questão principal dele do livro, tá? Não vou fazer resenha aqui, mas o pressuposto dele, a ideia principal é: as pessoas se parecem com o que adoram, seja para a sua ruína ou seja para a sua restauração. Tá? Então, o primeiro pressuposto que eu vou utilizar é esse. E aí, a partir desse tratado teológico que ele faz no livro e com outros laterais, o que eu vou defender aqui é que a mesma dinâmica que liga o termo imagem com a idolatria, ou a pessoa que adora se tornando igual àquilo que é adorado, a mesma coisa funciona da dinâmica para a gente se assemelhar a Cristo, né? Então, essa dinâmica eu vou chamar de adoração, que é o meio pelo qual isso acontece, se utilizando aqui da própria pressuposto. Então, essa dinâmica funciona a partir da própria antropologia bíblica. O homem foi criado para se tornar como seu objeto de fascínio. É isso que a gente vai ver. Mas primeiro vamos lembrar, tá? Lembramos da queda e do efeito dela, tá? Então, para o homem funcionar plenamente como imagem, no reino de Deus, né, a humanidade devia contemplar a Deus e ser transformado para que ele refletisse o que encontrou, né, para o resto da criação. E aí a gente vai ver na narrativa bíblica que o homem, quando diz que o homem era imagem de Deus, não quer dizer que o homem era Deus no sentido pleno da palavra, mas que o homem não nasceu para ser autorreferente. O que eu quero dizer com isso? O homem não nasceu para criar uma imagem e representar qualquer coisa. A imagem dele era até o referente, ou seja, ele nasceu para representar, para espelhar aquele a quem ele estava, né? E essa telreferência, ela acontecia de uma forma orgânica, não era nada forçado. Era contemplação, relacionamento e proximidade. O homem estava com Deus. Na viração do dia, todas as tardes, ele se encontrava em comunhão com Deus. Então, o homem sacerdotal que representava Deus, né, no governo e na expansão, né, do governo a partir do Éden, ele era uma pessoa que foi chamado para ser referente a outra pessoa, no caso a Deus. E o homem ainda que tinha a possibilidade de encontros com esse Deus, mesmo depois que ele saiu do Éden. A gente vai ver isso, né, na vida dos patriarcas e na própria história das Escrituras. O homem não foi por causa da queda que foi cessado o homem de ter encontro com Deus, ou seja, a porta para que o homem voltasse realmente a se refletir a imagem de Deus existia, continuaria a existir. E lembrando que através da queda, né, Deus colocaria em prática o plano eterno dessa referência do homem representar alguém. E aí eu boto aqui referência a ser cristocêntrica. Por quê? Porque, como eu disse na primeira aula, a queda ela não gerou um plano B. Tá? Após a queda, Deus apenas pôs em ação um plano para redimir o homem e produzir a imagem humana que ele já tinha em mente, que era representar, como diz lá o texto de Efésios, a gente foi predestinado para ser a imagem do Filho. Então, representarmos uma imagem, ela não nasce subjetiva. Na criação, Deus tinha um propósito para quem o homem deveria representar. Bom, vamos ver quais são os fundamentos bíblicos dessa dinâmica entre
aquele que adora, o objeto adorado, e ele se assemelhar. E a gente tem um texto, né, principal aí utilizado tanto pelo autor no livro da Teologia Bíblica da Idolatria, que é o Salmo 115, versículos 1 a 8. Eu não vou ler todos os versos, tá? Mas aqui, só para vocês entenderem, o salmista está falando sobre a assemelhação daquele que estão adorando os ídolos, que eles começam a ficar que nem eles. E o verso 8 vai dizer: tornem-se como eles, né, como os ídolos, aqueles que o fazem e todos que neles confiam. Então, o que o salmista está falando aqui? É que existe, irmãos, um processo de assemelhação enquanto nós estamos dentro de uma dinâmica religiosa. Isso que a gente tem que gravar, grave isso. Toda dinâmica religiosa, ela gera naqueles que adoram, quanto aquele que é adorado, um processo de assemelhação. E a grande tese do Greg Beale ali é que não importa quem ou o que, essa dinâmica funciona. E não é somente ele que vem falar disso. Martinho Lutero, quando ele vai falar no seu Catecismo Menor, comentando a respeito do primeiro mandamento de Êxodo 20, ele vai dizer, né, a definição dele de ídolo, ele vai dizer que tudo aquilo que o nosso coração se apega e se entrega com fé, tudo aquilo, seja coisas ou pessoas, tudo aquilo que o nosso coração se entrega com fé, isso passará a ser seu Deus. E ele vai dizer que basta apenas confiança e a fé do coração para construir, para, né, constituir tanto a Deus quanto a um ídolo, o governo do nosso coração. Então, essa conclusão dele, para mim, é chave, porque ela vai trazer exatamente a ideia, a dinâmica a qual esse autor, o Beale, vai trazer no seu livro. Né? Notem que, na definição de Martinho, ele vai dizer que bastava confiança e fé no nosso coração para que a gente pudesse o quê? Orientar a nossa alma. E aí volta lá na analogia do girassol. Basta confiança e fé. E o que é confiança e fé? Se não exatamente aquilo que é necessário para que o nosso coração compre a ideia, delibere, decida exatamente por aquilo que é mais importante, direcione a nossa alma, nossos esforços para determinada direção. Então, é exatamente isso, através dessa dinâmica do nosso coração, da interpretação dele, da decisão dele e a nossa alma sendo direcionada. Então, Salmo 115 traz esse exemplo. A gente tem o exemplo mais clássico ainda, o exemplo do bezerro de ouro, né? Isso aconteceu lá, tristemente, em Êxodo 32, 9. Lá diz, né, Êxodo 32, 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, que por certo é povo de dura serviço. Em Deuteronômio 9, 6 também diz assim: sabe que não é por teus méritos que o Senhor teu Deus dá a ti esta boa terra para possuí-la, porque você é um povo de dura serviço. Então, olha que interessante, né? O texto que introduz a primeira imagem das muitas que depois o povo de Israel vai fabricar, ele vai pegar exatamente a qualidade aqui, um adjetivo do próprio animal que eles tinham feito a imagem, e ele vai dizer que o povo começou a se tornar um povo de dura serviço. E esse termo aqui, dura serviço, é exatamente, né, a qualidade ou o termo que era utilizado para o boi, né, de ter um pescoço, de ser um pescoço que não se dobra em reverência ou submissão, de ser rebelde. Então, a postura do povo, né, principalmente em seu coração, a partir deles fazer exatamente uma imagem de um boi, começou a tornar eles exatamente como o boi era. Então, o coração deles começou a se tornar obstinado, assim como era a própria imagem. Tá? Então, isso é um segundo exemplo que ficou marcado para o povo de Israel. A gente vai ver esse termo, dura serviço, ser utilizado pelos profetas, né, amplamente para se referenciar à rebeldia do povo. Tudo nasceu lá, em Êxodo 32, 9, quando eles começaram a adorar aquela imagem. Bom, aqui eu já falei, qualidade do bezerro como sendo obstinado e teimoso, né? E o Salmo 115, como a gente leu, notem, o Salmo 115 fala que tornem-se semelhante a eles aqueles que adoram. O que ele está falando lá? Falando de pessoas que vão ter olhos, mas não vão ver,
coração, boca, mas não vão falar, ouvido, mas não vão ouvir, enfim, está falando de pessoas que vão ter a falência dos seus órgãos sensoriais. O sentido lá é de que aqueles que adoram objetos que não têm sensibilidade vão se tornar insensíveis. Que é exatamente o mesmo conceito que Paulo vai usar lá em Romanos 1, dizendo que, trocando a glória de Deus, o coração se obscureceu e eles se tornaram, né, duros, né, em seu coração. Então, assim, é a mesma prática. E aí, a ideia que isso que vale para a idolatria, também vale, essa assimilação também vale para a formação cristã. Então, aqui, eu trago exatamente um outro autor que vai tratar a mesma coisa que o Greg Beale vai tratar para idolatria, a mecânica lá. Aqui o Samuel Whitefield, no livro dele, Discipulado Começa com Contemplação, né, Discipleship Begins with Beholding, ele vai trazer exatamente o outro lado da moeda, né, que ele vai usar aqui a partir de 2 Coríntios 3:18, né, o texto de Paulo dizendo: todos nós, com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a imagem dele, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Então, notem aqui a relação de ser transformado, imagem, ser transformado à sua imagem. Então, através aqui, a ideia que o autor vai defender, o Samuel Whitefield, e que eu vou trazer é que, através da contemplação da glória, dessa beleza de Cristo, nós somos transformados à imagem dele, nesse processo contínuo e progressivo que mostra o texto aqui, né, com glória cada vez maior. É a mesma dinâmica. É a mesma dinâmica que usa da estrutura, da natureza do ser humano e da dinâmica da adoração. Mas essa formação que Paulo se utiliza ali, que fala que estamos sendo transformados à imagem, ela começou só no Novo Testamento? É só Paulo que teve essa sacada? Acredito que não, né? A formação de um povo, a glória do Sinai. A gente já viu que essa contemplação, essa relação já acontecia no Éden, né? Então, o homem governante deveria expandir seus domínios, se multiplicar, com Deus no centro da sua vida, isso lá no Éden. Mas quando Deus, né, após a saída do homem do Éden e da comunhão e contemplação plena, Deus iniciou a formação de uma nação representativa. Isso está lá em Êxodo 19. Então, assim, quando Deus tira o povo do Egito e coloca eles reunido ao redor do Sinai, ele não começa a estabelecer a nação de uma maneira típica como a gente poderia esperar. Ele não dá para eles um rei imediato, ele não leva eles direto para uma terra. O que ele faz? Ele traz seu povo para o deserto e reúne eles ao redor do monte, onde ele mesmo se revela no centro. Então, no Sinai, a nação ela começa a se formar a partir da manifestação da glória de Deus. O Monte Sinai ele foi o local do momento mais dramático, né, de contemplação corporativa da história, que só vai depois ser, né, substituído, vamos dizer assim, em sua intensidade, com a segunda vinda de Cristo, com a visão de Apocalipse, com a visão da glória de Cristo vindo nos ares. Então, notem a formação, o início da nação, como ela começa. O que Deus estava fazendo, né, no início dessa nação era realmente discipular o povo. Olha o que Moisés, né, interpreta, quando ele vai justificar o povo, né, o motivo da manifestação estrondosa de Deus chegar com raios, trovões, trombeta. Ele vai dizer lá em Êxodo 20:20, não tenham medo, Deus veio para provar vocês, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Gente, o que ele está dizendo é que Deus aterrorizou o povo com sua glória para que eles abandonassem o pecado e começassem a imitar, e começassem a ser santos como ele era santo. Refrão que vocês vão ver direto em Levítico. Ou seja, isso começaria e continuaria com a aproximação do povo de Deus no tabernáculo, onde a glória de Deus estaria. Então, é assim que o povo nasce. E aí, quando Paulo, né, começa a utilizar esse texto, ele está falando da narrativa do Sinai, né, e falando sobre nós termos transformado a imagem de Cristo. Então, olhando para o texto ali, um pouco mais agora no contexto, não olhando só para o verso 18, mas a gente começa a ver que o que Paulo está tendo em vista aqui é olhar para a formação do homem como, né, imagem de Cristo, com o mesmo contexto da formação de um povo de Deus no Sinai. Né? E Paulo está exortando aqui os coríntios
a contemplarem para Cristo, né, comparando o que Deus fez, né, em Jesus com a história de Israel no Monte Sinai. Vamos ver rapidamente aqui, ó, verso 7. Ele vai falar sobre a grande glória, né, revelada no Sinai, a ponto de o próprio Moisés resplandecer na sua face aquilo que viu, né? Vai falar que um tamanha glória, o ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Aí depois a gente vai ter aqui, ó, dos versos, né, 9 a 11, Paulo vai falar da superioridade da glória manifestada agora pela atuação do Espírito Santo à igreja. Ele vai falar de uma glória muito maior, né? Vai falar, por exemplo, no verso 11, aquilo que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. E aí nos versos 13 a 17, Paulo vai falar que, assim como o véu foi colocado sobre o rosto de Moisés, para que o povo não visse uma glória que estava indo embora, ele vai dizer que hoje um véu permanece, e até que o Espírito Santo liberte e gere conversão no homem, né, e Cristo remova esse véu, a pessoa fica cega para ver essa glória. É o que ele está falando, né? Ele vai dizer aqui que um véu cobre os seus corações. Se a gente se lembrar que não existe capítulos na divisão das escrituras, a gente vai ver que na continuidade do texto, né, fazendo a leitura do texto de uma forma fluida, a gente vai chegar no capítulo 4, né, versículo 4 vai dizer: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Notem que é o mesmo texto, é a continuação do mesmo texto, a mesma ideia. Então, o que está acontecendo aqui? E aí no verso 6, né? Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a glória maior, né, insuperável, que é dado pela misericórdia de Deus, é ver, segundo Paulo aqui, a beleza de Cristo através da obra do Evangelho. É isso que ele está dizendo. E isso acontece quando a gente é liberto, através, como se fosse uma força de uma explosão no nosso interior, que chega no centro da nossa vida interior. Olha aqui a ideia do coração, né? Novamente, como a gente falou, o centro da vida do homem interior, que serve como uma bússola que orienta a alma, o corpo do homem, diz que o coração é iluminado, né, pelo poder desse evangelho. E aí a palavra aqui, iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a partir disso, a gente pode ver a beleza, a glória, onde antes a gente não via, onde antes a gente tratava como mito, como uma historinha de catequese. Então, a partir exatamente dessa revelação, dessa iluminação do nosso coração, a gente consegue ver essa beleza, essa glória. E aí, é a partir disso, né, que o coração humano ele é feito, ele é formado, e ele começa a ser um modelo assim para o nosso discipulado bíblico. Né? Então, como seres humanos, a gente foi criado para aspirar, para contemplar a verdadeira beleza. Esse é o fato, né? Todo homem, ele dá atenção, ele é chamado a sua atenção para o que de fato é belo. E quando eu falo de fato que é belo, eu não estou falando de algo relativo, estou falando que existe um padrão de beleza, né? E quando o homem realmente é atraído por ela, o homem fica fascinado. E o evangelho, o que o evangelho faz no nosso coração, né, a partir da conversão, é nos revelar o padrão da verdadeira beleza. E aí eu coloco aqui o fascínio como a chave. Samuel Whitfield vai usar isso no livro dele, né? Ele vai falar que a chave é o fascínio que a beleza nos traz, né? Como um combustível para a vida do discipulado e da transformação. Olha o que diz Paulo lá em Colossenses 1,19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Quando fala toda a plenitude, está falando tudo que é atributo, tudo que é beleza, tudo que é glória, tudo que é grandeza de Deus. Deus fez habitar em Cristo. E pelo fato disso habitar em Cristo, Cristo tem de sobra tudo que necessita para que os nossos olhos, nosso coração enxergue de beleza. Então, também coloquei aqui, a beleza fascinante torna a relação exclusiva. Olha o que diz lá Cantares 5:10. O meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre os 10.000. Então, o que nós estamos vendo lá é a sunamita realmente olhando e não tendo olhos para os outros.
Porque é exatamente isso que a beleza faz. A beleza, quando ela é suprema, quando ela é realmente intensa, ela faz que nossos olhos não se desviem para outra coisa, ela nos fascina. Né? O próprio fascínio, ele produz imitação. Né? O Samuel Whitefield, ele vai trazer o exemplo de um jovem apaixonado, né? No livro dele, ele vai dizer que um jovem apaixonado, ele começa a fazer tudo o que a pessoa que ele ama faz. Ele começa a fazer. Ele também começa a mudar seu estilo de vida, ele se concentra no seu futuro, ele abraça certas disciplinas que ele não tinha, ele muda a sua vida radicalmente, ele abre mão de tudo aquilo que antes, tudo porque ele ficou fascinado por alguém. Então, o que o Samuel Whitefield vai trazer no livro é que exatamente essa formação, essa mudança de hábito, esse deixar de olhar para outras coisas, isso vai acontecer de uma forma orgânica, quando a gente vê a verdadeira beleza que Cristo tem. A gente vai se apaixonar por isso, a gente vai ser fascinado. Gente, Deus planejou que em Cristo nós tivéssemos o maior referencial de beleza. E assim a gente não tivesse desculpa de não ser fascinado por Ele. Nele habita toda a plenitude. E aí fica uma pergunta: nossos métodos de discipulado alimentam o desejo pelo conhecimento de Jesus ou satisfazemos seu desejo com novos hábitos? Será que a forma como a gente pensa discipulado é realmente olhando para isso, olhando para como a gente é como natureza, como seres que precisam ser preenchidos, olhando para exatamente a forma como a gente é formado através da adoração, olhando para a beleza de Jesus? Será que a gente tem, quando a gente pensa em discipulado, quando a gente pensa em ser parecido com Cristo, será que a gente olha por esse lado ou a gente fica olhando para uma questão de deveres morais, de tentar simular comportamentos, quando na verdade aquilo que vai fazer o nosso coração desempenhar, realmente ser, é o fascínio, é a beleza de Cristo? E aí chegamos no final. Então, o objetivo da contemplação é ser como Jesus. Né? A gente iniciou olhando para esse verso, agora é o momento da gente dar ênfase, né, à grandeza do que está por trás dessa declaração de Paulo, segundo a sua imagem. Né? Como eu disse, só se lembrando, tá? Volto a dizer, Cristo não é um plano B. Cristo é um modelo eterno. Então, tanto Apocalipse como 1 Pedro vão afirmar que Cristo, como Cordeiro, e, claro, a sua encarnação e redenção, ela não foi uma resposta tardia, né, para o caos que o pecado instaurou. A gente foi predestinado. Né? E embora a gente possa divergir do que a predestinação significa, se é predestinação para a salvação, se não, uma coisa se concorda: predestinação se refere a plano de Deus antes da criação do mundo. E as escrituras vão dizer que a gente foi predestinado para sermos a imagem do Filho. Então, o Filho eterno de Deus é o nosso referencial dessa imagem. Lembrando, a gente precisa ter isso. Por quê? Porque o discipulado, ele não é preparar pessoas para ir para o céu. O discipulado, ele é um meio que foi planejado eternamente para a gente se tornar a imagem de Deus e, obviamente, a imagem do Cordeiro. Esse é o propósito eterno em relação à natureza do homem em quem ele foi chamado para se criar, para ser. E aí, a gente está falando de discipulado, a gente está falando de imagem. O homem que teve o encontro com a glória de Cristo e que pode servir para nós de protótipo, né, para o cristão, é o próprio Paulo. Esse foi o único homem nas Escrituras que pôde enfaticamente dizer, né, para os irmãos ao longo da história, que caso alguém quisesse, resolvesse imitar a ele, essa pessoa estaria, por consequência, imitando a Cristo. E ele vai dizer isso por 7 vezes dentro do Novo Testamento, 6 vezes, na verdade, né? A 7ª vez que vai usar a expressão mimetes ou imitação é o autor de Hebreus. Se o autor de Hebreus fosse Paulo, ele seria o único a utilizar dentro da sua teologia isso. Então, ele falou lá, 1 Coríntios 11:11, é uma das 6 vezes que ele usa: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E por que eu falo que Paulo é o nosso protótipo? Por que ele é um padrão que deveria ser para a igreja? Porque por várias razões. Samuel Whitefield vai trazer algumas, e eu destaquei só algumas aqui no slide. Primeiro, Paulo, ele resistiu ao evangelho. Ele era inimigo da igreja primitiva. Diferente dos outros apóstolos que foram chamados diretamente aos pés de Cristo e andaram com ele, não eram resistentes, foram, né, os fundamentos. Paulo, ele aparece na história como sendo inimigo.
E aí depois ele se converte. Então, ele resiste primeiro. Por que que Paulo ele é um protótipo cristão, de quando a gente antes era inimigo de Deus e agora não é mais? Porque ele nunca viu nem conheceu Jesus, tanto quanto os discípulos da primeira geração, ou quanto a gente sabe. Ele não foi um dos 12 discípulos originais que sentaram na mesa com Cristo, que tocaram nas suas feridas. Então, entendeu? Então, o seu discipulado, ele também é específico, porque ele começa a partir de um encontro com a glória de Cristo, de um Cristo que já estava sentado à direita de Deus. Ele tem uma revelação diferente dos outros que foram, né, chamados, seja na coletoria, como foi Mateus, seja pescando, como foi Pedro. Paulo ele tem um encontro através de uma revelação no caminho de Damasco, em Atos 9. Né? E a ele, a próprio Paulo, foi identificado, né, foi revelado que Jesus se identifica com o seu povo, que é a revelação que ele tem lá em Atos 9. Então, ao longo das suas cartas, Paulo vai escrever repetidamente, né, repetidamente sobre a glória presente e a glória futura, né, da igreja. E todo o desenvolvimento que ele vai ter a respeito da glória, da beleza, principalmente, né, a comunidade como templo do Espírito Santo, remonta o plano de Deus de formar uma nação através da contemplação do Sinai. Quando Paulo fala que nós somos o templo de Deus e Deus habita, Paulo está olhando exatamente para o conceito de nação de Deus, Deus no centro. E o resultado da contemplação, que está dentro do texto, e qual é o objetivo, né, da nossa adoração? Nós somos chamados para sermos como Jesus e não apenas agir como ele. Tá? Gente, o discipulado ele não se resume, né, a nos tornarmos cópias morais de Cristo. A gente já falou isso algumas vezes, né? Não se resume a falar, a se perguntar, né, em nossos passos o que faria Jesus. Ser como ele, né, implica em nos tornarmos semelhantes também em seu caráter, mas não se restringe a isso. Porque até a gente sabe, até um ateu pode ter atos morais superiores do que um cristão. A gente sabe disso. Né? O moralismo faz isso. Pode ter atos morais superiores do que um cristão. Basta uma boa educação moral e rígida, né, séria, peculiar, para promover atos externos formidáveis. O que nos torna realmente discípulos e formados, que aí já não está relacionado à questão moral, é a assimilação que vem pela contemplação, pelo fascínio, pela comunhão. Então a gente não pode desenvolver, a gente não deve reduzir, né, o discipulado à aquisição de informações sobre Cristo, ok? Aprender é uma parte valiosa do processo discipulado, mas não é discipulado, a menos que essa informação que a gente receba, ela nos permita contemplar o Senhor e se apaixonar mais por Ele. Tá? E o nosso discipulado encerra na manifestação de Cristo em glória. O que eu quero dizer com isso? A contemplação da beleza dele como meio de transformação, ela não se encerra aqui. Logo, o nosso discipulado ele não se encerra aqui. Né? João, na sua primeira carta, ele vai dizer, amados, agora a gente é filho de Deus, mas ainda não se manifestou o que a gente deve ser. O que ele está querendo dizer é que aquilo que a gente foi desenhado para se transformar ainda não acabou. A gente vai saber quando ele se manifestar, e aí notem de novo, seremos semelhante a eles, pois o veremos. Novamente, semelhante, pois o veremos. Então, para João, essa relação também é muito clara entre transformação e contemplação. Depois a gente tem Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o objetivo do discipulado é a exibição de Deus em um povo, assim como ele se exibiu em Jesus. Eu quero encerrar aqui, me estendi um pouco a mais, quero colocar aqui as leituras recomendadas, ok? Então, citei bastante aqui Samuel Whitefield, a gente vai usar ainda bastante ele, porque aqui eu só falei da parte ainda que se refere à dinâmica, mas tem muita coisa aí a respeito da corporatividade, da comunidade, as práticas nossas de adoração, o quanto que isso, como uma comunidade, nos ajuda a ser formados. Então, quando a gente falar sobre comunidade e auxílio para o discipulado, talvez a gente toque nisso. Vocês podem ler e buscar também Desejando o Reino, para aprender um pouco mais sobre os conceitos da antropologia que eu trouxe aqui, né? A forma como a gente enxerga o coração, o homem sendo um ser desejante que ama. Criados à imagem de Deus, a Editora Cultura Cristã, de Anthony Hoekema.
Aí Jonas Madureira, Inteligente Humilhada, vai falar muito também sobre essa questão do do ser humano, do homem como natureza, como alma, como corpo, como coração, como espírito. E usei bastante aqui também o Greg Beale, Você se torna aquilo que adora, da edição Vida Nova.